Fala galera, estamos de volta e hoje a gente vai continuar a falar um pouco mais sobre o trabalho de uma força, né? Hoje a gente vai falar sobre uma força variável. E muito bem, na nossa última aula a gente derivou essa equação para calcular o trabalho, que é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que essa força, né, faz com o deslocamento. Agora você deve imaginar que essa equação só vai servir quando a força for um número, né? Um valor constante, 10 newtons, 100 newtons, 5 newtons. Por quê? Porque é assim que a gente calcula o cosseno, a gente precisa de ter um número, né? Agora imagine que se essa força for uma força variável, essa equação sozinha não resolve muita coisa, entende? E o que é uma força variável? Por exemplo, no dia a dia, se você for realmente dar um empurrão em alguma coisa, como por exemplo empurrar essa caixa, esse cara aqui, no dia a dia é difícil você manter a mesma força ali e ir andando. E se você quiser dar um empurrão de vez, essa força vai ter que ser variável, porque ela vai diminuindo à medida que o corpo vai se afastando de você. Então, isso é força variável, força que não é o mesmo valor o tempo todo. Assim, nesse caso aqui, a gente poderia relacionar, em vez de dizer que a força é um número, que F cosseno de θ vai dar um número, a gente poderia dizer que vai ser f de x. O que é que isso quer dizer? Isso não é a função qualquer matemática, não. Eu quero dizer que a força vai depender do lugar que eu estou. Então, como o carinha veio de cá, né, ele foi aplicando a força e, à medida que ele se movia, a força ia ficando menor, até que ele largou o bloco, né, e o bloco saiu sem força nenhuma, já que não tinha nada aplicando a força nele. E, nesse caso também, o meu ΔS vai ser simplesmente a variação da posição, o ΔX. Assim que acontece, eu tenho f de x e tenho ΔX. Por eu ter f de x, eu posso criar um gráfico dessa função. Por exemplo, nesse caso aqui, um gráfico poderia muito bem ser esse. Eu tenho a força e a posição. Quanto mais a posição aumentava, a força diminuindo. Até chegou um momento que ele largou o bloco e a força no bloco foi zero, né? Sumiu. Aí eu pergunto, isso tudo aqui é para chegar onde? Como é que eu calculo esse trabalho, já que a força não foi um número só? Nesse caso aqui, você vai perceber que os físicos usam o que chamamos de integral, que é calcular a integral dessa função aqui. Só que não precisa se preocupar em se descabelar para aprender integral, porque o segredo é o seguinte: toda vez que tu vier uma integral assim desse jeito aqui, você pode garantir que a resposta é a área embaixo da curva. Em outras palavras, se você quiser saber o trabalho, e você tiver um gráfico da força, né, em relação à posição, você é só calcular essa área aí embaixo dessa curva, no caso aqui é uma linha, né, e você vai ter o trabalho que essa força fez, né, realizou naquele deslocamento. Então, o segredo é esse, né? As forças nem sempre vão ser constantes, então quando não for constante, você vai calcular a área embaixo do gráfico aqui e você vai ter o trabalho dessa força em relação a esse deslocamento. Perceba que o deslocamento é justamente aqui a base, né? E a força vai ser a altura do gráfico. Aí você calcula a área, no caso aqui foi um triângulo, mas poderia ser um losango, eu acho, né? Losango não, mas poderia ser outra coisa como um trapézio, eu queria falar trapézio. Tá bom, gente? Então, essa parte aqui é uma das partes que a gente precisa ter em mente. Não fica só achando que força sempre vai ser um número, pode ser isso aí. Ok? Vamos ver mais um outro detalhe que é muito importante sobre o trabalho que a gente tem que ter em mente. Vamos lá. Outro detalhe que é muito importante, importantíssimo sobre o trabalho e que às vezes parece difícil de acreditar é o seguinte, né? Imagine que tem um corpo aqui que está no ponto A e uma força aplicou nele e ele se deslocou dessa trajetória aqui. Ó. Ele foi aqui, desceu, depois subiu, pá, e chegou aqui no ponto B. Aí então, como é que eu calculo o trabalho dele? Aí você vai ter trabalho é igual a força, deslocamento e cosseno de θ. O ponto alto é o seguinte, que o deslocamento dele, talvez alguém ache que vai ser alguma coisa diferente, alguma coisa muito complicada de calcular, porque ele fez esse zigue-zague todo aqui, complicou tudo, mas na verdade não complicou nada. Por que deslocamento, gente? Lembrando, deslocamento é isso aqui. É a variação da posição final com inicial, essa distância. O módulo do deslocamento é essa distância aqui, entre A e B. Ou seja, em outras palavras, o trabalho não depende da trajetória. Pode parecer difícil de acreditar, mas lembre que a gente está falando desde o começo de deslocamento, não trajetória. Ou seja, eu posso dar quantos zigue-zagues eu quiser aqui. O trabalho vai ser o mesmo de eu ter ido em linha reta daqui para lá.
Pode parecer difícil de acreditar, eu sei, mas uma coisa que é fácil de acreditar é entender que trajetória e deslocamento não depende um do outro, né? Trajetória pode ser uma coisa mirabolante, deslocamento é só você pegar a posição final inicial e ver qual é a diferença entre elas. Mas você mesmo assim, talvez você quer uma prova de como é que isso pode ser verdade, como é que o trabalho de levar o bicho até cá, voltar, é o mesmo trabalho de ir em linha reta até aqui. Isso exige um pouco mais de matemática avançada, mas eu vou trazer aqui um modelo simplificado de por que, na verdade, a trajetória não importa para o trabalho. Muito bem, então observe aqui. Nesse modelo aqui, eu tenho aqui um corpo A de novo. Ele está sofrendo ação de uma força de 1 Newton, para simplificar, coloquei 1 Newton só, nessa direção aqui, no caso da esquerda para a direita, e ele chegou até o ponto B, só que ele fez uma trajetória assim. Essa trajetória não é curva, é claro, mas porque a gente não tem a matemática ainda necessária para mostrar aquela trajetória curva. Então, eu mostrei um zigue-zague quadrado, né? Mas vocês vão conseguir chegar onde a gente quer chegar, né? Vamos calcular, então, qual é o trabalho de A até B. E para isso a gente vai pegar cada pedacinho desse trecho aqui, calcular o trabalho que ele faz em cada pedacinho aí, e depois a gente vai ver, comparar com o trabalho que ele faria em linha reta de A a B. Então vamos começar. Para começar então, já colocar aqui minha tabelinha de cálculos, vamos começar. O trabalho vai ser igual, olha só, o primeiro deslocamento foi esse aqui, de 2 quadrados, então em cada quadrado vamos pensar que é 1 metro, né? 2 metros. E a força é o Newton, e observe que o ângulo é o mesmo, ou seja, o cosseno aqui é cosseno de 0 vai ser 1, ou seja, vai ser 1 vezes 2 vezes 1. O trabalho foi 2 joules nessa parte. Depois ele se moveu assim, fez esse deslocamento aqui de 3, mas lembra que dessa vez o deslocamento foi para cima, enquanto a força está perpendicular. Cosseno de 90 é 0, ou seja, isso aqui tudo, o trabalho para levar até aqui, dessa força aqui é 0. Essa força não ajudou a levar até aqui. Depois ele andou um pouco para a direita, 3 né, quadradinhos, então vai ficar o trabalho nessa parte, vai ser 3 vezes 1 vezes 3, vai dar 3, né? Vamos juntando. Agora ele desceu até aqui embaixo, 4 quadradinhos. É um grande deslocamento, porém, o cosseno desse ângulo aqui de 90 é um 0, né? Então, vai dar tudo 0. Não realizou trabalho essa força nessa descida aqui. Depois, ele recuou 2 quadradinhos. O cosseno, nesse caso aqui, o deslocamento foi para um lado e a força está para o outro. Ou seja, o cosseno desse ângulo vai dar menos 1. De outra forma, o trabalho, então, vai ser menos 2 para essa parte. Depois, ele desceu mais 3. Lembrando, ó, perpendicular vai ser cosseno de 90, vai ser 0. Então, o trabalho aí vai ser 0. Agora ele vai andar 5 casinhas, né, 5 metros, e na mesma direção da força. Então, 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. 5 joules aí nessa parte. Depois ele vai subir até lá em cima. É um monte aqui que eu nem vou contar, mas eu sei que como está perpendicular, o cosseno desse ângulo é 0. Ou seja, o trabalho aqui é 0. A força está para um lado, está numa direção, e o deslocamento foi perpendicular, o trabalho é 0. Depois ele andou mais 2 na direção da força, então vai ser 2 joules nessa parte. Depois desceu aí, observe, perpendicular, então o trabalho é 0. E por último, ele vai andar mais 2 e vai realizar mais 2 joules de trabalho. Se você contar então aqui 2 mais 0 mais 3 mais 0 menos 2, então tirando os zeros aí, 2 mais 3 menos 2, mais 5 mais 2, mais 2, você vai ter o total de 12 joules de trabalho que essa força fez fazendo isso aqui tudo, né? Agora vamos calcular como é que seria direto. Se você pensar então, o deslocamento aqui foi essa linha, aqui tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 1 Newton, cosseno desse ângulo aqui é 1, 12 joules também. Então observe que a trajetória, o zigue-zague, não importa. O que importa é apenas o deslocamento, ponto final e ponto inicial. Grave isso, que isso vai ser muito importante para o estudo de energia. Então, galera, foi esse nosso vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Recomende para os amigos. E se não é inscrito, né, se inscreva no canal. Até a próxima.